Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. Hoje eu vou falar a respeito de pneus para bicicletas de estrada. O que é um pneu tubular? O que é um pneu clincher? O que é o pneu tubeless? Eu vou falar sobre esses termos e mais um pouco logo depois da vinheta. Você já deve ter ouvido falar em pneus tubulares, em pneus clincher, talvez na hora de pesquisar uma roda, de comprar um pneu novo, e aí fica em dúvida sobre o significado de cada um desses termos. Então eu vou dar um panorama geral, rapidamente, sobre os tipos de pneus para road, para que você compreenda melhor quais eles são, se você pode comprar um pneu diferente para sua bicicleta, e aí não perder dinheiro. Tá? Existem basicamente aí dois grupos de pneus que são incompatíveis entre si. Os pneus tubulares e os pneus clincher. Os pneus tubulares eles são inteiriços, eles não têm a parte interna vazada. Ele tem uma espécie de uma câmara colada nele e uma válvula. Esse pneu vai colado no aro e aí ele inflado fica no pneu, funciona sem a necessidade de uma câmara complementar. Esses pneus eles vão literalmente colados. Já os pneus clincher são os pneus que são parecidos com aquele do carro, da motocicleta, que são vazados na sua parte interior e eles, quando expandidos por uma câmara ou pela pressão do ar, no caso do tubeless, que eu vou explicar, encostam no aro e ali aderem a ele e ficam assim fixos sem a necessidade de se colar. Aí, dentro do grupo dos clinchers, pode ter pneu clincher com câmara e sem câmara. O sem câmara é o famoso tubeless, muito difundido na mountain bike, mas ainda sofre um pouco de resistência no ciclismo de estrada. Não só pela falta de popularidade, mas também pelo preço. O pneu custa mais caro e no ciclismo de estrada ainda se entende que não é tão necessário quanto no mountain bike. Pois bem, então falando especificamente dos pneus do tipo clincher. É importante ressaltar que os pneus do tipo clincher não servem em rodas feitas para pneus tubulares e vice-versa. Ou seja, as rodas feitas para pneus tubulares não admitem pneus do tipo clincher. Tá? Isso é bem importante. Então, se você tem rodas, que são as mais tradicionais hoje, do tipo clincher, cuidado, não compre pneu tubular. Tá? E se você vir da mesma forma, se você vir uma promoção de rodas tubulares, não confunda com tubeless. Significa que são rodas que só admitem pneus tubulares. Tá? Os pneus tubulares eram bastante populares até o surgimento do tubeless, justamente por dispensar o uso de câmara. Tá? Então, aí voltando aos clinchers, pode ser com câmara ou sem câmara. Os pneus com câmara, você vai colocar a câmara, montar a câmara dentro, montar o pneu, inflar a câmara e o que vai segurar o ar dentro do pneu vai ser a câmara de ar. Quando ela furar, você vai substituir a câmara por outra sem furo e remontar o pneu. Tá? Já o pneu tubeless, ele é um pneu que não utiliza a câmara. A pressão é feita no pneu, o pneu se expande, adere ao aro, cria formando uma vedação e que é capaz de admitir essa pressão. E aí, quais são as diferenças num pneu tubeless? Em primeiro lugar, as rodas devem ser preparadas para tubeless, seja rodas já vendidas, como rodas tubeless ready, que chama, pronta para funcionar como tubeless, ou então ela ser preparada com um kit de tubeless. Quando a roda se chama tubeless ready, significa que ela é pronta, é preparada para utilizar pneu, para funcionar sem câmara. Mas não significa que não se possa utilizar pneus do tipo, pneus não são tubeless, pneus que demandam o uso da câmara nessas mesmas rodas. Isso é diferente do que acontece nas tubulares. As tubulares não admitem pneu clincher. Já as rodas que são tubeless ready, então não confundam, tá? Tubular com tubeless. Tubeless sem câmara, tubular em formato de tubo, ok? Então, as rodas que são preparadas para tubeless podem ser utilizadas com câmara. Então, mas a grande vantagem dela é justamente você utilizar sem.
Então, como é que funciona quando você utiliza sem câmara? Você, em vez de você ter uma câmara dentro e aí a válvula dessa câmara, né, o bico, sair pelo orifício correspondente ali no aro, essas rodas elas já vêm, se não vier, pode adquirir umas válvulas que você vai colocar, rosquear. Além disso, a roda ela tem uma vedação em cada um dos nipples, que são as presilhas dos raios, ela tem uma vedação ali, através de um acabamento e também geralmente de uma fita que vai dar essa vedação própria de tubeless. Aí o ar, aquilo vai fazer com que o ar não vaze por esses orifícios dos nipples. E outro elemento que provoca a vedação é o chamado selante. O selante é um líquido que é colocado no interior do pneu. Ele se espalha por toda ele acaba por revestir tanto o aro como o pneu pelo lado de dentro. E sempre que houver o contato daquele líquido selante com o exterior, com uma pressão diferente, ele se solidifica e aí ele tampa o furo. Ele vai tampar tanto o furo dos nipples, caso tenha ali algum vazamento pequeno, como vai tampar também os furos vindos de objetos externos que normalmente provocariam o furo da câmara. Então a grande vantagem do tubeless é que quando o pneu fura, o selante sai por aquele furo e veda o furo. Então geralmente é uma perda um pouco de pressão, mas ele em poucos segundos já veda o pneu. Salvo se, quando isso não vai funcionar, quando o furo for muito grande ou for um corte, tá? Aí não tem jeito. Aí é necessário ter câmara. Uma câmara para colocar no lugar para resolver o problema temporariamente. Tá? E aí depois vai ter que fazer um remendo pelo lado de dentro nesse pneu, uma vulcanização, vai ter que consertar como se conserta pneu de carro. Tá? Então o tubeless no fim é muito parecido com a sistemática do fundo do carro, com a diferença que tem o selante. E aí assim, qual a vantagem dele? É você eventualmente estar numa competição, num treino, você furar e não ter que parar. Qual é a desvantagem? O preço, o pneu tubeless é mais caro. Segundo, você tem que ter uma roda que seja preparada para tubeless. E terceiro, o selante. Você não pode deixar a bicicleta parada por muito tempo porque o selante escorre. E aí, caso ele escorra, você vai ter que mexer bastante a roda para ele se espalhar. Enfim, mas dá um pouco mais de trabalho. Se você usa muito pouco a sua bike, não compensa utilizar o tubeless por causa desse inconveniente aí do selante. Tá? E outra coisa, o selante tem que ser trocado periodicamente. E outra coisa, se você tem o hábito de desmontar a sua roda para trocar o pneu, para colocar um pneu de treino para usar no rolo, o pneu tubeless acaba sendo inconveniente, você não pode ficar desmontando sempre. Tá? Então, são essas as diferenças, aí cabe a você julgar. A vantagem do pneu tubeless usa uma pressão menor, acaba tendo uma rolagem melhor, sendo mais confortável, tá? Então tem essas vantagens também. Eu utilizo pneu com câmara, já pensei em utilizar tubeless, mas eu tenho empecilho do rolo que eu mencionei. Eu preciso trocar o pneu para colocar no rolo, aí é um problema. E também eu uso um pneu para treino e um pneu para competição. Quando eu vou fazer essa troca, eu teria problema com o selante também. Tá? Então eu acabo usando pneu com câmara mesmo. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curtam aí, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? E é isso, obrigado, até a próxima.